Fingimos que fomos e voltemos. Oi, nós aqui, outra vez. E aí, galera, bom dia, viu? Voltamos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus hoje, quarta-feira, 24 de julho. Tudo bom com você? Tudo bom com você? Espero que sim, porque nós aqui já estamos a todo vapor no estudo. Correto? Prontíssimo? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor está presente em nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor está do nosso lado. Fique conosco no estudo dessa palavra de hoje, em nome de Jesus, amém. Pastor, nós lemos essa semana que Jesus, lá em Mateus 28, diz para os discípulos para ir e pregar a palavra a todos os confins do mundo. Isso deve ser nossa obrigação também hoje? Sim, com certeza. Eu até diria, é o suprassumo da vida cristã. Toda a parafernália ou estrutura criado em torno de uma religião, no nosso contexto, por exemplo, atende apenas, na verdade, à execução desta ordem. Igrejas, cultos, programas, campais, congressos musicais, discos, tudo isso, sem esse foco da pregação, não teria sentido, inclusive, em existir. De forma que, definitivamente, sim, esta ordem está super atual e precisamos cumpri-la com certeza. Quando Jesus disse para os discípulos, ide por todo mundo, era imediatamente para todas as nações? Como foi? Veja, é interessante isso aí, porque na repetição dessa ordem lá na frente, ele fala assim, em Jerusalém, Samaria e até os confins do mundo. Há quem queira tomar essa frase como algo aleatório, apenas 3 menções. Na verdade, não é. Teologicamente, ao ele referir-se a essas 3 situações, ele como que definiu um modus operandi da pregação. A pregação primeiro deveria começar em Jerusalém, para os da casa, tecnicamente falando. No caso deles, uma cidade inteira. Mas no nosso caso, inclusive, podemos tomar isso como literal, nossa casa. Primeiro eu devo pregar para os que estão mais próximos. Até quem dizia, quem é o meu próximo? O próximo é o que está mais próximo. Depois de ter feito esse círculo mais próximo, então eles deveriam partir para Samaria. Irmãos, parentes consanguíneos que também precisavam aprender. E, finalmente, depois desse segundo ciclo mais amplo ser alcançado, então sim, gentios e os confins da terra. No nosso caso presente, nós entendemos que isso chama a atenção para uma situação bastante delicada, que é o testemunho intracasa. Por quê? Até falando de casa, por que é mais difícil pregar para quem está em casa? Pois então, Jesus já foi, ele próprio, vítima desse contexto, quando dizia que o profeta não tem honra na sua própria casa. Mas a verdade é que isso não, repito, não nos exime dessa missão. Aliás, é uma situação bastante triste quando vemos jovens cristãos serem justamente o motivo, pelo menos alegado, de parentes não serem cristãos. Alguns pais chegam a dizer que ser cristão como esse filho que eu tenho, eu prefiro não ser. Alguns filhos, inclusive, às vezes é quem fala isso aqui. Olha, se ser cristão é como meu pai eu estou muito bem onde eu estou. É uma situação lamentável, mas infelizmente muito real e muito mais frequente do que temos, do que achamos. A verdade é que, querido jovem, nós precisamos rever definitivamente nossa responsabilidade em relação a esses. Porque será muito triste quando, próximo do fechamento da Porta da Graça, ou logo depois disso, esses tais parentes olharem para nós e dizerem, você não me falou disso. Você estava comigo, você conviveu tantos anos, você sabia disso e você não me falou nada. Eu não queria estar na pele dessa pessoa, porque definitivamente eu não sei o que ele poderia responder. De forma que dentro dessa missão geral de Jesus, sim, os 4 cantos, o testemunho, o serviço do que temos falado até aqui essa semana, é um capítulo importante esse testemunho para os familiares. E eu apelo de coração a todos que estão nos ouvindo, que repensem com carinho esse papel na sua casa. Finalmente, se você é um cristão e tem parentes não cristãos, o que os não cristãos da sua casa pensam acerca da sua fé? Como eles enxergam o seu cristianismo? Você é motivo de respeito, de exemplo, de motivação para a sua família? Ou, ao contrário, você tem sido a pedra de tropeço para os mesmos? Espero que não. Agora, uma outra pergunta. Olhando para o outro lado, por exemplo, se eu na minha casa tenho um parente que é esse cristão mascarado,
O que eu, como cristão, como pessoa, posso fazer por ele? Para mudar, para ajudá-lo a mudar? Sim. Veja. Tá. Mudança de fato, fruto de um relacionamento com Deus. Mas pelo menos assim, direcioná-lo para esse caminho, eu entendo que devo, primeiro, justamente sendo o oposto. Se ele, como você disse, é um cristão mascarado, que eu não seja. Que eu seja um cristão sincero. Que eu ame de forma sincera, que eu perdoe de forma sincera, que eu sirva de forma sincera. Que eu tenha, de fato, esse estilo de vida pautado na vontade de Deus. Eu entendo que o meu próprio testemunho, veja do que temos falado até aqui, seja a minha grande arma, o meu grande argumento para tentar levar esse tal mascarado que você se referiu a repensar a vida dele, a reavaliar seus valores e quem sabe até se arrepender e finalmente ser sincero a partir dali. Agora, direto para os pais. Qual deve ser o papel do pai nesse momento? Infelizmente, o papel do pai está cada vez mais vago na sociedade moderna. Fala-se que não se pode controlar, não se tem limite, não se tem disciplina. Eu entendo que tudo isso tem seu lugar, se feito com amor, carinho, sobre o Espírito de Cristo. Mas, a princípio, o papel do pai não é muito diferente daquele tal cristão que tem um irmão mascarado, como você citou. O pai precisa ser um cristão sincero. Isso envolve amar a sua família, isso envolve respeitar a sua esposa, isso envolve considerá-la como imagem e semelhança de Jesus, inclusive no aspecto relacional cotidiano na sua vida. O pai cristão deve ser uma pessoa de hombridade, impoluta, deve ser uma pessoa de palavra, deve ser uma pessoa que pague suas contas, deve ser um pai que supra a necessidade de suas famílias e tire tempo para estar com ela. Veja, o pai cristão deveria ser, por exemplo, o exemplo do melhor pai possível no mundo. Porque muito mais do que falar, repreender, orientar seus filhos, ele precisa mostrar para ele que um pai cristão é um pai definitivamente especial e ele deveria sê-lo. E esse exemplo também abrange a mãe também. Sim. Se for o pai, também a mãe. Tá vendo? Não precisamos ir para fora de casa para fazer a diferença. Ou melhor, precisamos ir, mas precisamos principalmente começar dentro de casa. Aproveita hoje essa oportunidade. Está com algum problema em casa? Está com problema com o pai, com a mãe, com o irmão? Vai lá, sai da frente do computador agora e vai lá dar um abraço. Vai lá, converse com ele. Mostre Jesus para ele, que isso é importante. Não deixe de falar de Jesus para quem você ama e, claro, quer ver no céu. Pastor, vamos terminar mais um programa, mas, por favor, olhe para a gente. Querido Deus, ajude-nos a salvar nossa família. Dê-nos a graça de termos a sabedoria dos céus para sermos cristãos sinceros e, assim, conduzir nossa família por esse mesmo caminho. Perdoe-nos se até aqui temos negligenciado esse importante ministério, que é o ministério para a nossa família. Mas que pela sua graça, de hoje para frente, possamos definitivamente fazer a diferença, sendo inclusive nós mesmos diferentes também no Senhor diante dela. Dá-nos esta graça em nome de Jesus. Amém. Jovem, não perca a oportunidade. Use Facebook, Twitter, YouTube, mas fale de Jesus, compartilhe Jesus. E claro, não esqueça nossa leitura da Bíblia. É um capítulo por dia, só um capítulo. E hoje é Jó 28. A gente se vê amanhã. Um grande abraço. Tchau.